Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Cabral e eu sou o instrutor de vocês nesse curso de programação no desenvolvimento de sistemas. Nós vamos para a nossa aula 6, vamos continuar a ver a ideia de strings, de textos lá no Python, certo? Antes de tudo, vamos revisar o que nós vimos até então, certo? Vamos abrir lá o nosso Visual Studio Code. Eu tenho o meu já aberto, certo? E o que nós vimos na nossa última aula, na aula 5? Nós vimos diferentes formas de declararmos uma string, de criarmos uma string, criarmos um texto, certo? Nós vimos que o Python, ele entende você criar uma string com aspas simples ou com aspas duplas, certo? Para ele é a mesma coisa. Se você quiser colocar aspas no seu texto, você tem algumas opções. Você pode utilizar os chamados caracteres de escape, esses caras que começam com a barra invertida, certo? O Python vai entender que isso aqui você não está fechando a string, você quer colocar um caractere aspas na string, certo? E vimos que existem outros caracteres de escape, existe, por exemplo, barra invertida N para fazer quebra de linha. Opa! Quando eu rodo esse texto aqui, repare, esse texto está em várias linhas, certo? Existe barra invertida T, que é para colocar um tabular, certo? Entre outras caracteres de escape. Tá? Vimos também que existe uma tal de aspas triplas, que na verdade não são aspas triplas, certo? Não existe aspas triplas no teclado. São 3 aspas duplas, mas o pessoal se convencionou a chamar de aspas triplas. O que esse cidadão ele faz? Ele permite você criar uma string que se estenda por várias linhas. Você dá um enter aqui e ele entende que você não está encerrando a string, que você não está começando uma nova linha. Que você está fazendo uma nova linha na string, dentro dela. Repare que a cor fica a mesma do texto, certo? Numa mensagem normal, se eu abrisse com uma aspas duplas apenas, né? E eu desse um enter, ele não ia entender o que estava acontecendo, certo? Ele vai achar, opa, você esqueceu de fechar aqui a string, está abrindo outra, né? Ele não entende o que está ocorrendo. Com as aspas triplas, não, eu consigo criar uma string só que se estende por várias linhas, sem precisar ficar colocando um barra invertida N, nada disso. Certo? O que nós temos que ver na aula de hoje, meus caros? Nós vamos começar a formatar a nossa string. Certo? Como assim formatar a string? Repare aqui na linha 3. Deixa eu pegar meu laser. Eu estou abrindo aspas e fechando aspas somente uma vez, certo? E no meio desta string, eu quero colocar valores de variáveis de forma direta, certo? Existem 3 formas de fazer isso no Python. Existe uma forma primitiva, uma forma da pedra. Existe uma forma mediana ali, certo? E existe uma forma moderna. Nós vamos trabalhar ao longo desse curso com a forma moderna. Ah, professor, mas por que a gente vai ver as outras formas então, certo? Se a forma moderna me basta. Porque vai que você cai num projeto que está usando desse cara. Como é que você vai... você tem que entender o que está acontecendo, certo? Nós não vamos nos aprofundar nessas diferentes formas, certo? Mas nós precisamos saber que existe. A gente bateu o olho, opa, eu sei que isso aqui é uma formatação em estilo C, certo? Sei como funciona? Eu pesquiso, tá? Mas tem que saber, tipo, o mínimo, certo? A primeira forma de formatar, a forma mais antiga, então, é a formatação em estilo C. Por que em estilo C? Porque ele é similar ao sprintf lá da linguagem C. Vamos ver aqui o exemplo. Tem uma variável nome que recebe uma string Carlos. Tem uma variável idade que recebe um inteiro 31. Tem uma variável mensagem que vai receber uma string, certo? Nome. E aqui onde está
especificador do %s, eu quero colocar o valor da variável nome. Onde está a idade, eu quero colocar o valor da variável idade. Aqui onde está esse %d. Nesse %s, eu quero colocar novamente o valor da variável nome. Essa forma de formatar, ela é chata, meus caros. Por quê? Porque você tem que passar, além do especificador do %, do módulo aqui, o tipo de dado da variável. Nome tem uma string. Se é uma string, é %s. É um inteiro, é %d. É uma string de volta, %s. E se for outro tipo de dado? Eu não sei de cabeça. Tem que olhar a documentação está aqui o link. Nós temos agora, meus caros, acesso ao Google Sala de Aula, certo? Esse material está disponível lá para vocês, tá? Eu vou colocar os anteriores ainda, mas esse aqui já está lá. Muito bem. Como é que é, então? %s, %d, %s. Fecho as aspas. Novamente, símbolo do %. Dentro de parênteses, as variáveis que eu quero colocar de forma posicional. Primeira variável vai para o primeiro especificador, segunda variável para o segundo, terceira para o terceiro. Tá? E eis o resultado final. Isso aqui é a forma primitiva. Uma forma mais moderna é usando deste método format, certo? Professor, o que é um método para começo de conversa? Nós não vimos essa palavra ainda, certo? Nós sabemos o que é função, certo? A função é um bloco de código que está isolada, está de forma separada, e quando nós queremos chamar aquele bloco de código, nós chamamos o nome da função. O método é uma função que pertence a alguém, certo? Nesse caso aqui, o método format é uma função que pertence às strings e somente às strings. Só posso utilizar o método .format, né, se eu estiver usando uma string. Não posso utilizar com inteiro, não posso utilizar com float, não posso utilizar com booleano. Mais para frente, certo? No curso, nós vamos entender para quem que este método pertence. Ele pertence a uma classe. O que é uma classe? Certo? Vamos criar classes, vamos criar métodos. Mas vamos com calma, não chegamos lá ainda. Por enquanto, método é uma função que pertence a alguém, certo? Como que é a sintaxe de um método, certo? O método vai ser sempre o tipo de dado, ponto, o nome do método. Por exemplo, é uma string. String, ponto... E essa imagem está errada agora que eu percebi. Que pena. Eu faço para vocês aqui. Vamos até voltar no Visual Studio. Eu vou abrir uma pasta para a aula de hoje. Nossa aula 6. E vou criar aqui dentro teste06.py. Eu tenho um método da string. Eu tenho uma string. Vai ser a string ponto, o nome do método. Repare, o Visual Studio é legal comigo. Eu clico ponto, ele já me dá aqui todos os métodos da string. Repare que são muitos, certo? Eu quero format. É um método, assim como quando é com função, você tem que abrir e fechar parênteses. Não importa se você vai passar algo lá dentro ou não. Nesse caso aqui eu quero formatar, certo? Vamos fazer o exemplo. Eu tenho aqui um nome, nós temos o João, e ele tem uma idade, ele tem 16, certo? E eu vou ter aqui uma string, né? Cliente. E aqui eu quero colocar o nome, o valor da minha variável nome, certo? Eu vou ter aqui ainda a idade do cliente. E eu quero colocar aqui a idade do cliente, certo? Com o método format, você vai utilizar das chaves como especificador, certo? Como marcador de posição. Ponto format, dentro do format você vai passar as suas variáveis que você quer ficar nas posições, certo? Isso aqui, se eu der... Eu vou salvar isso aqui numa variável, mensagem.
E eu vou dar um print nesta mensagem. Deixa eu ajeitar minha tela aqui. Aí, perfeito. Certo? Você abre e fecha as chaves, certo? E aqui é um marcador de posição. E você vai passar de forma posicional. Primeira variável vai para o primeiro marcador, segunda variável vai para o segundo marcador. Por que isso aqui é melhor que a formatação em estilo C? Não preciso me preocupar mais com o tipo de dado da minha variável. Não importa se é uma string, se é um booleano, se é um inteiro, se é um float, o que for. O método format vai lidar com isso. Quando eu mando rodar, repare. O que ele deu o print? Cliente João, idade 16, certo? Ele colocou os valores das variáveis nessas posições. Ah, mas ele não tem 16, ele tem 18. Tudo bem. Idade 18, certo? Não mudei a mensagem em si, não mudei a minha string. Eu mudei somente a variável, certo? Faz sentido isso aqui? Isso aqui também não é a forma mais moderna, não é como nós vamos utilizar, tá? Nós vamos utilizar, deixa eu voltar aqui, um cara chamado fstring, certo? Como que é a sintaxe de um fstring? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho uma variável nome que está recebendo uma string, eu tenho uma variável pontuação que está recebendo... Deixa eu só ver uma coisa. Não. Que está recebendo um float, certo? Quando nós queremos colocar os valores das variáveis direto na string, com a fstring nós fazemos como? Antes de você abrir aspas, você coloca um F minúsculo. E aonde eu quero colocar o valor da variável, você vai abrir colchetes e vai escrever o nome da variável. Vamos fazer um exemplo. Tenho novamente uma variável nome, uma string Vitória, uma variável pontuação, que eu não vou utilizar de acentos aqui para escrever, certo? 1234.5678. E eu quero ter uma mensagem final. É uma fstring, F, abro aspas. Repare que o F vai ficar numa cor diferente, né? E eu vou escrever aqui, jogador. E aqui eu quero colocar o valor da minha variável nome. Abro chaves. Chaves é esse cara que tem o negocinho no meio. E vou escrever o nome da minha variável. Daí eu quero exibir a pontuação dele. Abro chaves. Coloco o nome da variável. Pontuação. Quando eu der um print nesta mensagem, certo? Repare que eu abri e fechei somente uma vez as aspas. Está aqui. Jogador Vitória, pontuação, esta pontuação. Muito mais simples, certo? Você coloca de forma direta, é muito mais visual o que você está fazendo com a fstring. Até aqui. Faz sentido isso? Eu sei, vocês me falaram que vocês já tinham visto um pouco de Python, um pouco de Java, né? O básico de ambos. Vocês chegaram a ter visto fstring? Então, Paulo, vocês viram fstring até então ou não? Quando vocês viram Python? Não vimos muito, mas deu para entender, não lembro. Tudo bem. A fstring, ela é mais poderosa do que isso ainda. Eu posso ainda arredondar valores dentro dela. Se atente. Ah, eu tenho esta pontuação com 4 casas decimais, certo? 4 valores depois do ponto, depois da vírgula. Só que 4 valores é demais para eu mostrar para o usuário. Eu quero mostrar somente 2. Consigo, certo? Como que é a sintaxe? Dentro das chaves, certo? Depois do nome da minha variável, que eu quero arredondar, pontuação, vou colocar um 2 pontos, ponto,
a quantidade de casas decimais que eu quero. Eu quero mostrar em 2 casas decimais. Seguida de um F. Quando eu mando rodar, repare. A pontuação ficou agora 0,57. Ele arredondou para 2 casas decimais nesse caso. Só que se atentem. Ele arredondou aonde? Na mensagem, na string. A variável pontuação, vou dar um print nela, ela não vai ser alterada. Ela vai ser alterada na mensagem, na string apenas. Quando eu rodo aqui, repare. Na mensagem, na string foi arredondado, mas a variável continua com o valor normal dela, certo? Você consegue fazer outras coisas ainda, você consegue formatar datas, você consegue alinhar textos e outras coisas mais. Não tem tanta utilidade para a gente também não tem tanto tempo assim, tá? Mas saibam que F-string é mais poderoso do que isso também. Vocês podem pesquisar depois. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos para o próximo conceito, ainda dentro de strings. O próximo conceito é a ideia de indexação, certo? O que é a indexação de uma string? A indexação permite que eu acesse caracteres individuais de uma string com base no índice desse caractere. Como assim o índice do caractere? O índice do caractere, meus caros, é a posição dele na string, só que tem um detalhe. O primeiro caractere da string, ele tem o índice 0. Você começa a contar a partir de 0 e não a partir de 1, certo? Em programação é extremamente comum isso, certo? Extremamente comum que você comece a contar a partir de 0 e não a partir de 1, tá? Vamos ter outras situações que nós vamos também começar a contar e o padrão vai ser começar a contar a partir de 0. Eu vou destacar para vocês, olha, nesse caso nós vamos começar a contar a partir de 1, porque vai ser a exceção e não a regra. Tá? Então, eu tenho essa string aqui, palavra, certo? Lá dentro tem um Python. O primeiro caractere, este P, ele tem índice 0. O segundo caractere, o Y, índice 1. O terceiro, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5, certo? Estes 6 caracteres vão de 0 a 5, os valores dos índices. Tá? E com base nesse índice, eu consigo acessar um caractere específico dentro da string, passando esse índice dentro de colchetes, esse cara liso, certo? Esse cara reto. Vamos ver o exemplo. Tem uma string Python que eu estou guardando numa variável palavra. E eu vou dizer que em palavra eu vou passar o índice 0. Quem que tem o índice 0 nesta string que está em palavra? É o P, né? O P maiúsculo. Quando eu dou print, repare, de fato ele retorna o P. Ah, professor, mas isso não é muito útil. Tá, eu consigo acessar um caractere de uma string, certo? Isso não tem tanta aplicação assim, certo? De fato, é raro você acessar um caractere. Mas nós vamos construir em cima disso. Nós podemos pegar parte de uma string com essa notação de índice, certo? Existe também índices negativos, certo? Os índices negativos você vai começar a contar a partir do final da string. O último caractere, índice -1, o penúltimo, -2, o antepenúltimo, -3 e assim por diante. Se atentem, não existe -0, certo? 0 é 0. Então, novamente, essa string Python, que eu estou guardando em uma variável palavra, se eu passar palavra no índice -1, eu vou buscar quem? Vou buscar esse N, certo? Que é o último caractere. Vamos praticar, vamos fazer um exemplo. No nosso Visual Studio. Eu preciso de uma string, meus caros. Me sugiram alguma coisa no chat. De um texto. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o que for. Sugestões no Meet.
Texto. Pão de mel. Obrigado, Renan. Temos aqui um texto. Pão de mel. E eu quero acessar esse O, por exemplo. Este O aqui nesta string, meus caros, tem que índice? Ah, não lembro, vamos ver. Agora eu já escolhi pão de mel. Eu vou dar um print em texto, passando um índice específico dentro de colchete esse cara reto. Vamos lá, eu quero acessar o O, certo? Terceiro caractere. O P, índice 0. Primeiro caractere começa no índice 0 sempre. 0. O A tem índice 1. Este O ele tem índice 2. Texto no índice 2. E repare, eu consegui dar o print aqui no O. Ah, então, se o O é o 2, esse A seria 1? Exatamente. Está aqui o A com acento. Aqui. Certo? Ah, e se eu quisesse pegar esse D? O D, meus caros, tem que índice? O que vocês acham? 0, 1, o O tem o índice 2. O D vai ter que índice? Se arrisquem, chutem. 5. Sim, me retornou o E. Vamos lá. P0, A1, O tem o índice 2. O espaço, ele tem o índice 3. Ah, professor, o espaço conta sim? O espaço é um caractere, certo? Assim como se eu tiver símbolos, vão contar. Se eu tiver emojis, vão contar. Se o espaço é o 3, o D só pode ser o 4. E está aqui. Recuperei o D. Ah, mas eu quero pegar o M de mel. Eu poderia contar a partir de 0, certo? Mas é mais fácil para mim fazer o quê? Começar de trás para frente. E aqui está fácil, né? O último caractere, que é esse L, tem índice -1. O E, -2. O M tem o índice -3. Se eu passar aqui um índice -3 para dentro do meu colchete, está ali. Recuperei o meu M. Tranquilo? Nós vamos construir em cima disso agora, meus caros. Aqui, da forma como está, dúvidas? Nenhuma? Muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, meus caros, não se acanhem, perguntem, certo? Se você tiver dúvidas depois, putz, eu estava assistindo a aula no YouTube, revisando, e me surgiu uma dúvida. Vocês podem mandar um e-mail para mim, meus caros. O meu e-mail, meu @escola, ele tá lá no mural da nossa sala no Google Classroom, certo? No sala de aula. É a primeira mensagem no mural lá, é o meu e-mail. Vocês podem mandar, professor, não entendi tal e tal conceito, você me ajuda? Ajuda, não é problema, meus caros. Muito bem. Não temos dúvidas, vamos em frente. Com base nessa notação, com base nessa sintaxe do índice, nós vamos poder fazer um fatiamento de uma string, fatiamento em inglês, o slicing, certo? De uma string. O fatiamento de uma string é uma operação para você obter parte de uma string, certo? Eu tenho a string pão de mel, eu quero pegar apenas de mel, certo? Você consegue fazer isso, então, com a notação do índice, mas você vai utilizar aqui de 2 pontos para indicar o intervalo, certo? Você vai ter que passar o início, ou seja, onde que você quer começar a fatiar, aonde que você vai parar, e tem um cara opcional que é o passo que a gente já olha. Vamos fazer um exemplo. Nesse texto aqui, certo? Nesse pão de mel. Eu quero pegar somente de mel. Como é que eu faria? Qual que é o índice do D, que é onde eu vou começar?
Quem que se arrisca? Este D aqui tem que índice? 4, ele tem um índice 4. Perfeito. Se eu der um print no meu texto no índice 4. Opa. Você repara que ele vai pegar o D. Legal. O primeiro valor que você passa no início, certo? Quando você vai fazer um fatiamento, é o índice do caractere que você quer que inclua, que vai começar. Ele vai começar a partir do índice 4 e vai incluir o índice 4, certo? Imagina que eu quero pegar... Eu quero pegar até o fim, certo? Demel. Quando você quer pegar até o fim, aqui o índice do fim, certo? Você vai passar o índice de quem você quer começar, 2 pontos, o índice do final. O índice do final você deixa vazio se você quer ir até o fim. E repare, trouxe aqui a string demel, certo? Só que eu quero fazer diferente. Eu quero pegar agora pão D. E o último caractere que eu quero que apareça seja esse E. Como é que vai ser? Texto. Ora, eu quero começar do começo. Vou passar o índice 0, certo? 2 pontos, o fim. Eu quero que inclua o E. O E tem que índice? A gente já vê daí, Cauã. Este E aqui, meus caros, tem qual índice nesta string? 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. De 0 a 5. Só que repare. Deixa eu comentar esse cara. Opa. Ele pegou pound. Não pegou o E do final. Por quê? Isso aqui é um detalhe, meus caros. Vocês têm que prestar atenção. Tá? Eu queria que incluísse o E, só que não incluiu. O índice que você passa no fim, ele não é incluso. Ele vai incluir até um antes. O 5, nesse caso, não vai ser incluído. Ele vai incluir até o 4. Ah, mas eu queria que incluísse o índice 5. Então, eu tenho que passar um 6, né? Esse é um detalhe que todo mundo se perde, todo mundo se bate, certo? O índice que você passa no fim, então, não vai ser incluído. Ele vai incluir o quê? Ele vai parar uma posição imediatamente antes, certo? Ele vai parar um cara antes. Ah, eu passei 6, ele vai incluir até o 5. Tá aqui, pão D, certo? Quem que perguntou? O Cauã perguntou, e se eu quisesse pegar pão e mel somente? O que você faria? Você teria que fazer daí 2 fatiamentos, certo? Vamos fazer. Eu quero pegar pão. Está lá em texto, no índice. Quando você começa do começo, você pode passar 0, ou você pode deixar vazio, não 2 pontos, ele entende, certo? E eu quero que inclua esse espaço, inclusive, certo? Vamos lá. Índices 0, 1, 2 e 3. O 3, se eu passar, não vai incluir espaço. Eu quero espaço, índice 4. E eu vou concatenar esta string, porque isto aqui me retorna uma string. Eu vou concatenar com um outro fatiamento. Eu quero que pegue mel. Aqui, eu posso utilizar de índices negativos também, certo? Ah, eu quero que inclua o M. O M tem qual índice negativo aqui, meus caros? De trás para frente. Menos 3, perfeito. Eu quero que ele vá do menos 3 até o final da string. Quero ir até o final? Deixa o vazio.
E tá aqui. Pão, mel. Certo? Faz sentido isso? Sim? Muito bem. Esta é a ideia de fatiamento, meus caros. Se atentem, né? O índice que você passa no fim não é incluso, ele para um antes. É sempre assim, é sempre assim. Ah, e se eu fizesse aqui um fatiamento, eu deixo tudo vazio, coloco 2 pontos só. Ele vai do começo ao fim, ou seja, ele vai pegar toda a string. Pão de mel. E existe um cara opcional ainda, que é a ideia do passo, certo? Esse cara você vai basicamente pulando. O padrão, quando você não passa, é que ele tem um passo 1. Ou seja, ele vai pegar todos os caracteres. Tá aqui. Ah, e se eu passasse um passo 2? Ele vai começar no índice 0, que é o P. Não vai pegar o 1, pegou o índice 2, que é o O. Não pegou o 3, pegou o 4, que é o D. Não pegou o 5, pegou o 6, que é o espaço. Não pegou o 7, pegou o 8, que é o E. Não pegou o índice 9. Ah, e se eu passasse 3? Ele iria de 3 em 3 e assim por diante. Esse cara não tem tanta aplicação prática, certo? Mas quando você precisa fazer algo assim, é uma mão na roda, tá? Existe, inclusive, passo negativo. Se eu passar um passo menos 1, ele vai inverter a minha string. Menos 2, ele iria pulando também, só que de trás para frente, e assim por diante. Esse cara não tem tanta... não é tão utilizado assim no dia a dia. É interessante saber dele, é interessante, caso você precise, tá aí. Mas não é tão comum. Muito bem. Faz sentido essa ideia de fatiamento para vocês? Eu pego uma string e vou fatiar ela. O resultado do fatiamento de uma string vai ser o quê? Vai ser uma nova string. Tá? Sempre, sempre. Dúvidas até então? Perguntem. Nenhuma? Perfeito. Vamos em frente. Aqui tem alguns outros exemplos, certo? Eu tenho esta frase, hello, sublinhado word. E eu quero pegar os primeiros 5 caracteres. O início eu deixo vazio, podia passar um 0. E eu passo o índice 5. Detalhe, o índice 5 é quem aqui? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o sublinhado. Repare que ele não incluiu o sublinhado. Por quê? Porque ele não inclui o fim, ele para um antes. Ah, eu quero pegar os 5 últimos caracteres. Eu podia passar o começo como menos 5 e o final eu deixo vazio. Vai até o fim, certo? Ele vai começar em quem que é menos 5? É esse W, ele vai incluir o W e vai daqui até o final. Tá aqui o resultado. Ah, eu quero pegar toda a string exceto o primeiro e último caractere. Você vai começar no índice 1, você vai parar no menos 1. Ele não vai incluir o menos 1, que nesse caso é o D, né? Ele vai incluir até o L. E está aqui o resultado. Está aqui exemplo com um passo, certo? Um passo 2. Eu comecei no índice 0, ele vai pegar todos os índices pares. Pegou o 0, pegou o 2, pegou o 4, 6, 8 e assim por diante. Se eu quisesse os índices ímpares, mesma coisa, passo 2, só que eu começo no 1. Pegou 1, pegou 3, pegou 5, pegou 7, pegou 9. E existe também passo negativo, como eu mostrei para vocês antes. Muito bem. Vamos continuar ainda com as strings, estamos quase lá. Vamos ver agora alguns métodos e algumas funções que são interessantes para utilizarmos com a string, certo? A primeira delas é uma função chamada len. Como assim len? O que significa len? Len de length em inglês, meus caros. Repare,
Se você souber inglês, certo? Vai ser muito mais fácil entender o que está acontecendo no código. Foquem no inglês, meus caras. Não posso deixar de realçar isso. Tá? Len de length, de comprimento em inglês. A função len, ela retorna o comprimento de uma string, ou seja, o número de caracteres. E já fica uma dica. A função len não serve somente para strings. Nós vamos ver coleções de dados como listas na próxima aula, certo? O len funciona com listas também, certo? Vamos ao exemplo. Tenho aqui uma variável texto que recebe essa string, o rato, certo? E eu vou fazer um len nesta minha variável texto. Isso aqui vai me retornar um número. Esse número eu estou salvando nesta variável comprimento. Quando eu dou o print, comprimento me retorna 6. Mas como assim 6? Rato, 4 caracteres, o O tem 1, certo? 4 mais 1, 5. Por que ele ficou com 6? Quem que se arrisca? Rato 4, O com O 5. E ele retornou 6. Pessoal no chat. Ninguém? Se arrisquem, meus caros. Não tenham medo de errar. Nem ideia. Por causa do espaço. O espaço também é um caractere. Certo? O espaço conta. Né? Rato 4 ou 5 com o espaço vai dar 6. Certo? Lembre-se, espaço é um caractere também. Ele vai ser incluso tanto no fatiamento quanto em outras, quando eu vou contar e assim por diante. Mesma coisa com caracteres especiais, com emojis, com números e assim por diante. Muito bem, esta é a função len, extremamente útil. Tá? Nós vamos utilizar bastante em exercícios esse cara. Próximo. Temos agora um método replace. Replace em inglês, substituir, certo? O que o método replace ele faz? Ele substitui uma cópia da string, tá? Com todas as ocorrências de uma determinada substring substituídas por outra. Meu Deus, como assim? Vamos a um exemplo que é mais fácil. Tem aqui uma variável frase que recebe a string vovó foi à feira. E eu quero ter uma nova frase que vai ser o quê? A minha string frase, ponto, o método replace. No método replace, dentro do parênteses, vai passar o quê? A string que você quer substituir pela nova string que você quer colocar no lugar. Eu quero substituir feira por praça. Quando eu dou print na minha nova frase, repare, vovó foi à praça agora, não foi mais à feira. Eu substituí, certo? Vamos fazer esse exemplo. Vovó foi à feira. E eu vou dar um print direto em frase.replace. O que eu vou substituir? Vou fazer igual primeiro. Vou substituir feira por praça. Tá lá? Substituiu? Legal. Ah, mas eu não queria substituir por feira por praça. Eu queria substituir o O por um X. O que ele vai trocar? Ele vai trocar todos os caracteres O, certo? Ó, professor, ele não trocou não. Este O com acento não trocou para X. Por que ele não trocou, meus caros? O caractere O e o O com acento são caracteres diferentes para o Python, certo? A mesma coisa, caracteres maiúsculos e minúsculos são diferentes para ele também, certo? Ah, mas eu queria trocar aquele O com acento. Tudo bem. O método replace, ele retorna para a gente uma string, certo? Isso tudo aqui é uma string.
A string, ela tem um método para substituir. Eu posso colocar um outro replace, eu posso encadear aqui métodos, certo? Eu quero substituir este O com acento por um X também. E agora eu consegui, né? Ah, mas eu não quero substituir o O, eu quero substituir o V. Frase.replace. Quero substituir o V por um X. Quando a gente roda, Voxó foi à feira. Novamente, por que que ele não trocou esse V maiúsculo? V maiúsculo e V minúsculo são caracteres diferentes. Aí eu quero colocar então um X maiúsculo. Replace um V maiúsculo por um X maiúsculo. E agora sim, Xoxó foi à feira. Faz sentido? Sim. Esse é o método replace, então. Temos outros, temos outros. Não vou mostrar todos, repare. Se eu der aqui frase, que é uma string ponto, ele tem uma porrada de métodos, certo? Ele tem até alguns caras que são especiais, que tem uns 2 sublinhados à frente e atrás. Nós vamos entender o que são eles mais para frente, tá? Ah, eles são métodos mágicos, são métodos dunder. O que são isso? Vamos com calma. Próximo método que é interessante. Método strip, certo? Strip em inglês, remover. O método strip, ele remove uma string que você passar do começo e do fim de uma string. Como assim? Repare aqui, eu tenho frase, certo? Que tem um monte de espaço na frente, um monte de espaço no meio, um monte de espaços no fim. Quando eu dou um frase.strip e não passo nada para dentro do strip, por padrão, ele remove espaços em branco. Repare, quando eu dou print, ele removeu os espaços do começo, removeu os espaços do fim, não removeu do meio. Ah, professor, isso é útil? Isso é útil. Quando nós formos trabalhar com arquivos, ler de arquivos, escrever em arquivos, a gente vai se incomodar, porque no final do arquivo ele vai ter um cara invisível ali, no final de cada linha. E o método strip vai salvar a gente, ele vai remover esses espaços vazios. Qual que é o meu favorito desses? Boa pergunta, cara. O strip ele é bastante útil, tá? Ele resolve bastante dor de cabeça pra gente quando a gente trabalha com arquivo, por exemplo. Ele é bem interessante. O strip ainda, se eu passar um caractere para dentro dele, ele vai remover este caractere, né? Ou esta substring, na verdade, não precisa ser um caractere, pode ser vários, do começo e do final da nossa string. Por exemplo, tem um monte de pontos, olá, um monte de pontos, mundo, um monte de pontos no fim. Eu dou um strip no ponto, removeu os pontos do começo, removeu os pontos do fim, ele não altera no meio, certo? Mais difícil tem vários. Próximo método. Método split. O mais difícil. Para string eu sinceramente não sei, tá? Eu já adianto que vocês vão se bater em lista quando eu for mostrar funções anônimas. Eu quiser ordenar uma lista. Aí o bicho vai pegar, mas vamos com calma. Método split, split em inglês, partir, dividir, certo? O que o split ele faz? Ele divide uma string, certo? Em uma lista de strings com base num delimitador. Ah, professor, o que é uma lista? É o nosso próximo assunto, certo? Deixa eu ver o horário, só para não me perder. Esta aula vai até 12h45. Tá, temos tempo ainda, graças a Deus. Muito bem. Meu Meet, aqui. O que é uma lista, professor? A lista, que é o nosso próximo assunto, ela é uma coleção de elementos. Eu posso ter uma lista com várias strings dentro dela.
Eu posso ter uma lista não somente com strings. Eu tenho uma string, eu tenho um inteiro, eu tenho um booleano, eu tenho uma outra lista dentro. A gente vai ver isso. O método split, ele divide uma string em uma lista de strings, com base num delimitador. Por padrão do split, se você não passar nada para dentro dele, ele vai dividir no espaço. A lista tem essa cara aqui. Ela é delimitada com colchetes, esse cara liso. Os elementos lá dentro são separados por vírgula. Aí eu disse, separe essa string, o sol brilha, vírgula, céu azul, vírgula, dia perfeito, ponto. Separe no espaço. O que eu tenho? O sol brilha, vírgula, céu azul, dia perfeito, ponto. O espaço não é armazenado nas strings, certo? Ele foi removido. Se eu passar um outro delimitador, ele vai dividir naquele delimitador. Eu fiz, nesse caso, na vírgula, meu delimitador. O que ele me retornou? O split ele é para dividir uma string em um delimitador. Tá? O que eu tenho aqui, então? Eu dividi na vírgula. Eu fiquei com 3 strings na minha lista. O sol brilha, certo? Ele tirou aqui a vírgula, certo? Espaço, céu azul. Ele guardou o espaço, certo? Essa vírgula se perdeu. Espaço, dia perfeito, ponto. A diferença dele para o 2 pontos. O 2 pontos, a ideia de fatiamento, você quer pegar parte de uma string. Você tem uma string e eu quero pegar apenas parte dela. O split não. O split você vai dividir ela, certo? Num delimitador, mas você vai ter todas as partes. O fatiamento você vai pegar uma parte e o resto, né? Já era. Aqui não. Aqui eu quero pegar toda ela, só que eu quero dividir essa string. É essa a diferença. Faz sentido esse cara? Se eu posso dividir uma string em uma lista de strings, eu posso fazer o caminho inverso também. Eu posso unir uma lista de strings em uma string só. Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui na linha 1, nesta variável lista de palavras, uma lista de strings. Repare, a string delimitada com colchetes, esse cara liso. Abro aqui, fecho aqui. Os elementos lá dentro, separados por vírgula. Eu tenho aqui uma lista com 4 elementos. Olá, mundo, do e Python, certo? 4 strings, 4 elementos. E eu quero juntar ela com base num delimitador. Nesse caso aqui, o espaço, certo? Eu vou fazer no meu espaço, no meu delimitador, ponto .join, e eu vou passar no join a lista que eu quero unir. E eis o resultado. Olá, mundo do Python, certo? E ele uniu as strings aqui dentro da lista com um espaço entre elas. Mas eu não coloquei um espaço. Eu coloquei um sublinhado, ponto sublinhado. Este aqui é o separador, certo? Das minhas strings. Mesma coisa, ponto join na minha lista de palavras. O resultado vai ser o quê? Olá, sublinhado, ponto sublinhado, mundo, sublinhado, ponto sublinhado, do, sublinhado, ponto sublinhado, Python, certo? Ele uniu esses caras, então, com este separador. Tranquilo? Muito bem. Aqui mais alguns métodos que são interessantes, certo? Eu tenho essa string aqui, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Repare, tenho caracteres minúsculos, maiúsculos, alterados, certo? Entre eles aqui. Eu quero converter toda essa string, todo esse texto para minúsculo. Existe um método .lower, certo? Para baixo em inglês. E está aqui. Toda a string ficou minúscula. Eu quero fazer tudo em maiúsculo. .upper. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo em maiúsculo. Esses dois métodos
parecem bobos, mas não são. Eles vão ser extremamente úteis para a gente em vários exercícios. Lembrem deles, lembrem de ponto lower e ponto upper. Existe ainda um método capitalize. O que o capitalize faz? Ele vai deixar o primeiro caractere maiúsculo, os outros minúsculos. Isso aqui é o padrão de título da ABNT. Né? E existe ainda um método ponto title. Ponto title é o padrão de título da língua inglesa. O primeiro caractere de cada palavra fica maiúsculo e o resto minúsculo. Repare como é que ele ficou aqui. Lembre, então, com carinho especial, do lower e do upper. Tá? Vão ser extremamente úteis para a gente. Vocês não acreditam, mas bote fé, vai ser. E é isso aí, meus caros. Vamos fazer um exercício de Python. Os exercícios estão aonde? Eles estão lá no sala de aula. Se vocês abrirem o vosso sala de aula, cadê? Você. E a gente for aqui em atividades, vocês têm aqui esse material, exercícios Python. Aqui dentro tem um arquivo .zip. Vamos baixar esse arquivo. 3 pontos. Não? Abrir uma nova janela. Aqui, download. Deixa eu até mandar esse link direto, facilitar a vida de vocês. Vocês vão baixar este arquivo .zip. Compartilhar como leitor. Compartilhar. Vai. Vou salvar esse arquivo .zip em algum local. Vou abrir este arquivo .zip. O de vocês vai estar diferente do meu, tá? Eu estou no Windows, vocês estão no Linux. Tá aqui. Eu tenho dentro do meu zip essa pasta. Exercícios. O que vocês vão fazer? No Visual Studio, vocês vão abrir aqui o Explorer, certo? O explorador. E nesta área que está destacada em azul, certo? Vocês vão dar um botão direito nela. E vai ter aqui uma opção Review in File Explorer, certo? Revelar no explorador de arquivos. Cliquem nessa opção, ela é para ser a terceira opção. Ele vai abrir a pasta aonde está o teu projeto. Abra o seu projeto. No meu caso, ele abriu documentos. Dentro de documentos, eu tenho esse 3C Maringá Python. Foi o projeto que eu criei para nossa... Foi a pasta que eu criei para o nosso projeto. O que vocês vão fazer, então? Vocês vão extrair do arquivo zip esta pasta exercícios para cá. Seleciona ele e arrasta aqui para dentro. Vocês têm que ter, da seguinte forma, vocês têm que ter no seu explorador de arquivos esta pasta exercícios. Dentro dela tem que ter outras pastas. Tá? Vocês estão no Windows também? No Windows também? Então vai ser similar. Você não tem que ter o arquivo .zip aqui, tá? Você tem que ter a pasta exercícios, não o exercícios.zip. Se vocês não conseguirem, meus caros, compartilhem até algum de vocês, uma só pessoa, se a professora puder me ajudar daí, escolher alguém para compartilhar a tela comigo, que daí eu ajudo vocês, eu guio vocês, tá? Como fazer. O Paulo, se o Paulo quiser compartilhar a tela, daí eu vou guiando vocês. Eu nem sei se vocês conseguem compartilhar a tela, sinceramente. Tá? Espero que sim. Tentem extrair isso, então, por favor, meus caros. E daí nós já fazemos exercício. Tranquilo. Façam isso enquanto eu busco água, meus caros. Só um segundo. Vocês conseguiram extrair, meus caros? Compartilhar na tela.
Cristo, como é que eu vou enxergar? O professor já é cego, naturalmente. Deixa eu... Opa, consegui. Beleza. Perfeito. Não, tá perfeito já, Paulo. Você conseguiu baixar o arquivo zip? Acessa o link lá no Teams, então, e baixa o zip. Clica lá no... Eu tô vendo a tua tela. Vai lá no Teams. No Teams não, no Meet, perdão. Minimiza esse cara aí, né? Na nossa reunião ali. No chat. Abre lá. Pessoal, façam também igual, tá? Tranquilo, não se estresse. Isso, compartilha a tela toda pra mim, que eu tô vendo só o VS Code. Deixa eu abrir de volta aqui, ampliar para mim. Perfeito. Vai lá no chat, então, beleza. Vocês vão chegar nesse link. Vocês vão clicar lá no canto superior direito, naquele botão que tem a flechinha para baixo. Tem lá o botão azul compartilhar à direita, certo? Do lado tem aquele botão, não é compartilhar, tem o botão com a setinha para baixo. Esse cara aí. Você vai fazer o download, clica nele. Façam todos vocês também isso, por favor. Você vai salvar em algum lugar, salva em downloads mesmo. Salvar. Perfeito. Baixou. Clica ali no botão da pastinha, que ele vai abrir a tua pasta downloads. Ou vai no explorador de arquivos mesmo, naquele ícone amarelo lá embaixo, do lado do VS Code. Pois não, Paulo. O que você... Eu não estou ouvindo aqui, Paulo, então tá tranquilo para mim. Certo? Só que tua tela tá travada. Você compartilha de volta comigo, que eu não tô vendo. Compartilha de volta e a gente continua tentando. Sou eu que estou travado, na verdade. Perdão. Estranho. Deixa eu sair e entrar de volta. No meu computador aqui na tela tá funcionando. Participar agora. A gente vai fazer isso uma vez só, tá? E essa pasta de exercício a gente vai utilizar ela ao longo de todo o curso. Então, vamos sofrer uma vez apenas. Muito bem. Clica lá para mim, naquele ícone amarelo lá embaixo, do lado do VS Code, no explorador de arquivos. Do lado, o amarelo. Esse cara aí, beleza. Você baixou em Downloads, certo? Clica lá em Downloads para mim, do lado esquerdo. Perfeito. Aí tem exercícios.zip. Abre esse cara. Ele vai abrir aquele 7-zip ali, né? Dá 2 cliques nesse cara. Ele abriu esse cidadão. Beleza. É que você abriu a pasta. Do lado esquerdo, embaixo do botão adicionar, tem uma pastinha com uma seta para cima. Clica naquele cara para mim. Tem o botão adicionar verde lá em cima, certo? Canto superior esquerdo. Embaixo ele tem um íconezinho com uma pastinha e uma seta para cima. Clica naquele cara. Beleza, chegou em exercícios. Redimensiona essa tela, diminui um pouquinho a tela desse cara em branco aí. Pega no cantinho ali e dá uma diminuída.
para a gente poder controlar melhor. Aí, perfeito. Muito bem. Vocês têm que achar agora, ou melhor, não precisamos achar. Vamos no Visual Studio. Vai lá no Visual Studio, no Visual Studio Code. Nessa parte à direita, embaixo ali de teste.py, dá um botão direito, nessa parte mais escura. Mais para baixo. Isso. Tem ali, revelar no explorador de arquivos, a terceira opção. Se tiver em inglês, Review in File Explorer. Legal. É aí que está o teu arquivo, certo? Abre de volta lá aquele programa que estava em branco lá, onde estava a pasta. Arrasta essa pasta exercício ali para junto do teste.py. Só clica, segura e arrasta. E depois solta lá. Beleza? Repare que no teu Visual Studio tem agora uma pasta exercícios. Certo? Se você abrir ela, vai ter uma série de outras pastas. E dentro de cada uma delas tem uma série de exercícios. Todo mundo conseguiu fazer isso? Paulo, eu vou te encarregar aí. Quem não conseguiu, por favor, ajude, certo? Nós não estamos em tantos alunos assim. Eu preciso da vossa ajuda, eu não tenho como ajudar todos de forma remota. Por favor, meus caros, façam isso então, certo? Tentem fazer isso. Tá bem travado. Que pena. Mas então, Paulo, ajude as pessoas a fazerem exatamente a mesma coisa. Vocês têm que ter esta pasta aqui, então, lá no vosso projeto. Lá na pasta exercício, o que que nós vamos fazer? É uma boa pergunta. Deixa eu ver a minha lista de exercícios, o que que nós temos. Só um segundo. Eu pego no celular, na verdade. Lista de exercícios. Só um segundinho. Vão extraindo aí, vão pegando colocando ali a pasta no Visual Studio. O 2, o 11 e o 12. Vamos fazer juntos, meus caros, o exercício 2, 11 e 12. Tá? Ou melhor, tentem fazer vocês os exercícios 2, 11 e 12 da lista sequencial, certo? Da nossa lista 01. Para quem não conseguiu pegar ainda, eu vou mandar os enunciados no chat. Eis o primeiro. Eis o segundo, que é o 11. E eis o terceiro, que é o 12. Tentem fazer, certo? Com o tempo que nos resta. Nós não temos tempo. Fica para casa. Vamos tentar fazer... Vamos fazer o 12? O 2 e o 11 vocês têm que fazer por conta. Tá. Meus caros, essa matéria, certo? Eu não vou cobrar exercício de vocês. Eu vou passar, certo? Ah, professor, eu preciso fazer por sua, né? Por sua conta e risco, meus caros. Eu vou ter que passar avaliação, infelizmente, não é por mim. Por mim, eu não teria avaliação, certo? Mas eu preciso tirar um número. A gente vai ter que ter uma avaliação
e uma recuperação, né? Uma segunda avaliação ali para pegar uma nota melhor. No mais, meus caros, vocês têm já toda a lista de exercícios. Os exercícios que eu passar para vocês, meus caros, é o mínimo do mínimo para vocês aprenderem, certo? Professor, eu posso fazer mais exercícios? Deve, certo? O que eu passo é só para vocês terem, né? Conseguirem pegar o básico, tá? Tentem assistir as aulas novamente, tentem vir com dúvidas. Me mande um e-mail se tiver dúvida fora de sala, certo? Eu respondo e eu ajudo vocês, meus caros. Essa aqui é minha matéria favorita, tá? Essa aqui, não temos o menor problema com isso. Se você puder fazer mais exercícios, faça. Se você tiver dúvidas, venha com eles. Professor, eu tive dúvida. Você não passou, mas eu tive dúvida no 15. Você me ajuda a resolver? Eu ajudo. Não é problema para mim. Eu vou colocar depois a lista de exercícios de cada aula também, o que eu sugiro, tá? Lá no Classroom. Não tá ainda, mas colocaremos. Vamos resolver o 12. O que diz o 12? Peso ideal para homens. Crie um programa que calcule o peso ideal de um homem com base na sua altura. E eu quero exibir isso usando de F-string. Eu quero exibir isso formatado. Muito bem. Peso ideal de um homem com base na sua altura. Ora, eu tenho altura? Não, não tenho altura. Eu vou pegar a altura do usuário. Como é que eu pego a altura do usuário via terminal? Tinha uma função para isso, né? Para exibir era print, para pegar era qual? Alguém lembra? Eu vou pegar a altura. Era a função input, certo? Input, você pega algo do usuário via terminal e eu vou dizer, digite a sua altura, a altura do homem. Opa. E vou rodar, vou testar. Professor, mas e o resto do código? Não importa, eu quero ver se isso funciona. Digite a altura do homem. 1.8. Legal. E eu tenho que fazer um cálculo com esta altura, usando desta fórmula. O peso ideal vai ser esta fórmula. Professor, só que eu não tenho um H. De fato, eu não tenho um H. Eu chamei este H de altura. E agora, eu quero dar um print. E eu vou fazer um print numa F-string. Eu quero colocar valores ali dentro. Vamos tentar. O peso ideal para um homem de altura. E aqui eu vou colocar o valor da variável altura, certo? Abro colchetes. Altura. É de peso ideal. Quilogramas. Vamos tentar rodar. 1.8 de altura. Ih, deu erro. Não consegue multiplicar sequências não inteiras. O que está acontecendo aqui? Eu esqueci uma coisa, né? O input, ele sempre me retorna uma string. Então eu quero fazer conta. Vou ter que converter esta string, então, para um tipo de dado numérico. Ora, a altura ele passou em metros para mim, certo? Vai ter valor decimal, certo? Vai ter um valor depois da vírgula, depois do ponto. Se eu estou tratando de valores decimais, eu tenho que converter isso aqui para um float. Certo? O número de casa flutuante. E agora, quando eu rodo, ele tem 1.8. O peso ideal para um homem de altura 1.8 é 72.06, um monte de zeros e 1. Mas eu não quero mostrar assim, eu quero que mostrem uma casa decimal só. A F-string ajuda com isso. Dentro aqui das chaves do peso ideal, depois do peso ideal, 2 pontos, ponto. A quantidade de casas decimais que eu quero mostrar, nesse caso eu quero mostrar uma,
F. Vamos rodar de volta. 1,8. Peso ideal para um homem de altura 1,8 metros é 72,9 quilos. Se isso de fato, se essa fórmula está correta, é outra história, tá? Mas é assim que nós resolvemos. Faz sentido, meus caros? Metros. Em metros. Eu vou pedir. Muito bem. Eis a resolução. Está no chat. Vou mandar também isto aqui no final de cada aula. Eu vou compactar a minha pasta. E eu vou colocar lá no Classroom para vocês, tá? Para vocês terem sempre igual eu estou fazendo. No mais, meus caros, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais.